Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olá você! Estamos mais uma vez aqui com o programa Alma Animal em Notícia, para estudarmos a doutrina espírita e para trazermos aquelas instruções que estão na doutrina espírita para a nossa realidade do dia a dia, nós que tanto amamos os animais, para nós entendermos como nós, enquanto seres humanos, podemos mudar a situação dos animais do planeta e qual é o nosso papel perante os planejamentos da espiritualidade superior. Essas informações estão nos deixadas aí desde o final do século XIX, lá no Livro dos Espíritos, no livro A Gênesis, já na codificação espírita e desdobradas ao longo de todo o século XX por espíritos bastante renomados dentro da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar do que está acontecendo, como todos os anos, na Baía de Taiji, no Japão, onde começa em 1º de setembro a caça aos golfinhos e às pequenas baleias, que duram 6 meses. Tive a oportunidade de estar a par de um filhote de baleia, que a mãe foi caçada, ou vai para algum parque, ou vai para virar comida, e ele, como era muito pequeno e a carne dele não interessa, foi devolvido ao mar e estava há 2 dias chorando e chamando pela família. Estes animais são encurralados em determinadas partes da baía que são fechadas pelas laterais, pelas paredes das ilhas, por navios a motores. Grandes famílias, um grande número de animais são colocados nessa situação, então os pescadores descem dos barcos e lançam cordas e prendem as barbatanas desses animais. Interessa normalmente a matriarca da família, que é retirada dessa situação e levada para a caça, porque tem muita carne, ou seja, vai virar comida, e alguns animais vão ser levados para os parques, que nós tanto valorizamos e não fazemos ideia do que acontece por trás daqueles golfinhos ou daquelas baleias que estão nos shows, por exemplo, o SeaWorld ou de outros parques aquáticos do planeta. Para que aqueles animais estivessem lá, famílias inteiras foram mortas. Um número incontável de animais caçados, outros foram deixados para morrer no mar. Eles são levados para uma área da enseada que tem pouca água, então eles não conseguem nadar de volta e muitos morrem afogados no sangue dos próprios familiares. Isso está acontecendo desde 1º de setembro e vai durar 6 meses e ocorre todos os anos no nosso planeta Terra. No nosso planeta, criado por Jesus, conforme nos conta o livro A Caminho da Luz. Este ano, a previsão é de mais ou menos 1.870 animais mortos, caçados ou para diversões, para que isso aconteça. Então, convido você a assistir um documentário muito esclarecedor a respeito do assunto, chama-se Blackfish, nos contando como é que aqueles animais que estão nos parques aquáticos, para os shows aquáticos, chegaram lá, como eles são adestrados, como eles são mantidos, a que torturas são submetidos. Infelizmente, estamos falando de mamíferos, animais com alto grau de inteligência e de consciência. Muitos cientistas dizem que os golfinhos e as baleias, como os primatas, são animais quase humanos, devendo ser reconhecidos em seu nível de inteligência e de consciência, devendo ter direitos perante a lei. Nós estamos vendo esses animais quase humanos, com alto nível de inteligência, uma sociedade complexa, vínculos afetivos, vínculos que fazem um filhote chorar e chamar pela mãe durante dias até morrer de fome. Vínculos que fazem estes animais estarem lá, sendo caçados, torturados, mortos ou presos em cativeiros, em tanques indescritíveis, vivendo uma vida de solidão e desenvolvendo distúrbios psíquicos. Meus amigos, isto é uma convocação a todos nós, a mudarmos a atitude dentro de nós mesmos. Somos convocados por Jesus ao trabalho a favor do bem, na prece, divulgando isso para aqueles que nós conhecemos, divulgando em nosso Facebook, trabalhando a favor do bem, para que possamos, com a conscientização, mudar o que se passa com os animais do nosso planeta. Eu quero que chegue um dia que eu possa estar aqui nesse programa junto de você que nos assiste, Alma Animal Notícia, e dizer assim: com grande alegria o homem tomou consciência. Posso dizer que com grande alegria os animais não vão mais sofrer o que eles estão sofrendo. Eu posso dizer que com grande alegria não haverá mais abandono, nem sofrimento, nem caça, nem tortura, nem desespero, nem lágrimas, nem animais se debatendo. Mas por hora, infelizmente, o que nós podemos trazer são as
notícias que ocorrem com os animais. Estas almas queridas, 1.800 almas na Baía de Taiji, no Japão, passando por esta situação tão desesperadora. 1.800 almas que Deus nos enviou e nos confiou. O que faz o homem agir assim? Nós encontramos na codificação espírita, no livro A Gênese, 1868, no capítulo 8, item 7, a seguinte colocação: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Olha lá, em 1868, a codificação espírita, Kardec nos alertando que é o nosso orgulho que nos faz agir dessa maneira com criaturas indefesas, submetendo estas crianças espirituais à ação de nossos atos violentos e cruéis. Sim, o homem pode ser bondoso, sim, o homem é capaz de amar. Mas sim, o homem também pode ser cruel e a sua crueldade custa incontável sofrimento aos animais. Vamos pensar um pouco nos golfinhos. Vamos pensar um pouco nessas almas que já habitam estes corpos magníficos desses mamíferos marinhos com altíssimo nível de inteligência, capaz de reconhecer a si mesmos, capaz de reconhecer o ambiente ao redor, capaz de reconhecer a sua família, capazes de sentir luto, tristeza, dor, capazes de sentir alegria, capazes de brincar. Como foi que este espírito chegou a este nível de inteligência? Que caminho todo ele fez para chegar na fase de mamífero que nós estamos vendo? Na semana passada nós estudamos a evolução da alma dos animais e nós entendemos que os animais começam lá como nós, lá na fase de mineral. O espírito inicia sua evolução na fase de mineral, lembra? Passa para a fase de vegetal, adentra o reino animal, transita milhões de anos até o reino animal, depois adentra a fase humana. Olha, um livro que nós estudamos muito aqui na ASEAMA, e é um livro maravilhoso, que nós vamos falar muito aqui nesse estudo que nós estamos fazendo juntos sobre a doutrina espírita, é o livro Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia de 1958, do espírito André Luiz, médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É um livro maravilhoso. E este livro nos fala sobre o desenvolvimento do instinto. E ele nos conta toda a evolução, por isso que se chama Evolução em Dois Mundos. Porque ele nos fala sobre a evolução do espírito desde o átomo, passando pela fase de humanidade, e ele nos conta toda a saga evolutiva nos dois planos de existência, plano físico, plano material e plano espiritual. Por isso, evolução em dois mundos, evolução nos dois planos de existência. E tem uma frase incrível que está no livro, que André Luiz nos conta que dos primeiros passos do espírito, lá na fase de átomo, até os primeiros passos desse mesmo espírito, na fase de humanidade, lá homem primitivo, ele leva em média 1 bilhão e 500 milhões de anos, e vai recebendo um corpo físico cada vez mais elaborado no desenvolvimento da inteligência, no desenvolvimento do instinto. E aí a gente fica pensando, corpo físico cada vez mais elaborado, será que Kardec nos falou alguma coisa sobre isso na codificação espírita? Claro que falou, porque como nós falamos, tudo que vem depois é um desdobramento da codificação espírita. Nós vamos encontrar lá, no livro A Gênese, em 1868. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. Então, olha só, Kardec nos contando que à medida que o espírito evolui, ele recebe um corpo físico cada vez mais elaborado. Pô, isso é uma questão de lógica se nós pensarmos em nós. Se pensarmos que um dia adentramos da fase animal para a fase humana, nós já sabemos que nós iniciamos naquele homem com um corpo primitivo, né? Pensemos como eram os corpos físicos dos homens lá no início, não é? A gente peludos, não é? Aquelas faces extremamente mais grosseiras, o cérebro era menor. Nossa, tem incontáveis discussões sobre o desenvolvimento
desenvolvimento do cérebro, nós vamos ter um programa só sobre isso, mas não é hoje. Então, se nós nos compararmos com aquele homem primitivo, até que a gente está bonitinho. Até eu, que não sou muito bonitinha, estou bonitinho, né? A gente não tem aquele corpo tão peludo, nem a face tão mais grosseira, não é? Os nossos traços são mais delicados. Então nós observamos que o corpo físico do homem, desde que nós adentramos a fase humana até agora que nós chegamos, também melhorou. O cérebro aumentou, nossos órgãos se tornaram mais diferenciados, afinados, a dentição mudou, uma série de coisas se modificaram nesse processo de evolução, e o nosso corpo está se modificando. Ele está se modificando para a fase nova que nós vamos adentrar, que é a fase de regeneração. Mas estudando a doutrina espírita, estudando a Gênese e estudando o livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos descobrindo que, na verdade, em toda a evolução do espírito, como diz Kardec na Gênese, desde o pólipo até o homem, a escala orgânica acompanha em todos os seres o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento da inteligência. Então, em toda a fase de mineral, corpos físicos mais simples para corpos físicos mais complexos. De vegetal, corpos físicos mais simples para corpos físicos mais complexos. Na fase animal, corpos físicos mais simples, começando lá na esponja do mar, galgando corpos cada vez mais complexos. Todos os animais que André Luiz vai chamar de animais inferiores, que era um termo que a nossa ciência usava lá naquela época, que são os insetos, vai passar pelos peixes, até chegar em animais superiores. E ele nos conta mais. Quando o espírito adentra animais superiores, ele já tem um controle do corpo físico completo e já interage totalmente com o meio ambiente. Animais superiores que André Luiz chama são as aves, todas as aves e todos os mamíferos. Então, as aves e os mamíferos, todos os mamíferos que nós convivemos já são espíritos com altíssimo grau de lucidez e alto grau de inteligência. Assim sendo, esses golfinhos, essas baleias que nós estamos vendo aí, nessa situação, lá em Taiji, passaram por toda essa saga evolutiva, evoluíram durante todos esses caminhos até chegar nos corpos físicos completos em que eles se encontram hoje. Hoje, estes golfinhos, estas baleias, com alto grau de inteligência, com alto grau de consciência, com uma complexidade de consciência, uma capacidade de compreender o meio impressionante, são caçados, presos, torturados, mortos, encurralados. Meus amigos, temos um longo caminho de aprendizado enquanto seres humanos. Como nos diz Joana de Ângeles, nós ainda estamos em processo de humanização. Somos convidados por Jesus a construir um caminho de luz no planeta Terra. Nós somos convidados a sermos a mudança que nós queremos ver no mundo. Não subestimemos o governador de nosso planeta, porque não tenham dúvida, caminhos novos virão. Nós somos convocados no momento a sermos os soldados do Evangelho do Amor. Mas para isso nós precisamos compreender os animais, entender a doutrina espírita e entender os caminhos do Cristo. Nós vamos encerrar com uma frase de Joana de Ângeles, que está num livro que é um título que eu adoro, e é um título que deve nos fazer pensar. Deve nos fazer pensar para nós trazermos de dentro de nós o amor que nós temos pelos animais acima de tudo e nos fazermos transformadores do planeta e da sociedade em que vivemos. Amor, imbatível amor. Está lá no capítulo Fugas e Realidade. Ela fala assim, é necessária a terapia da realização edificante, produzindo sempre em favor de si mesmo, do próximo e do meio ambiente, evitando qualquer tentativa de destruição, de perturbação, de desequilíbrio. Por isso, não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Primeiro, nós vamos aí retomando um pouquinho do que estudamos de evolução da alma. Nós sabemos que tudo que vive é nosso próximo, porque nós já estudando Joana de Ângeles, André Luiz e o próprio Kardec, lá na questão 540, lembra? Nós aprendemos que o espírito começa lá no mineral, vegetal, animal, homem, arcanjo. Então, tudo que vive é nosso próximo. Assim sendo, realizar a favor do próximo é sim realizar a favor da humanidade, a favor dos animais que são a futura humanidade, a favor de todos os espíritos que habitam conosco o planeta, a favor do meio ambiente. Magnífica lição de Joana de Ângeles, nos deixando caminhos para pensarmos. Convido a todos para a prece a favor dos nossos irmãos animais, mamíferos magníficos que estão em Taiji. E aproveitando o convite, lembrando você para vir colaborar conosco agora no próximo domingo, dia 29, no Bazar Vegano de Natal da SEAMA, que é um bazar solidário, porque junto de nós estarão várias ONGs. É uma oportunidade que você tem de encontrar comida boa, não é por nada não, a comida da SEAMA é boa, comida saudável.
Auxiliar Rancho dos Gnomos, Projeto MUC, Adopta, Bendita Adoção, Vila Lata 10 e outros companheiros que estarão conosco, que auxiliam muitos animais e que levam para eles o amparo que receberão aqui de você. Então, compareça ao nosso Bazar Vegano da SEMA, das 9 às 18 horas, no dia 29 de novembro, um domingo. Companheiro, amigo, que Jesus nos abençoe a todos na nossa caminhada esta semana e que levemos dentro de nosso coração a necessidade de trabalhar a favor do bem, discípulos do Evangelho e do amor, que todos somos, não porque somos espíritos de luz, mas porque amamos os animais. Muito obrigada. Até a semana que vem.